Continuamos o cenário político. Hoje, segunda-feira, estamos conversando com Marlon Reis, que é advogado, jurista, um dos autores da lei da ficha limpa. Você participa, pode mandar sua pergunta para ele através das nossas redes. Estão aí todos os endereços para você. E você pode também colocar na sua busca aí da sua rede social preferida. Quero aproveitar já o início deste bloco para mandar um alô para Aldo Ferreira. Meu querido, muito obrigada pela audiência e pelos contatos de sempre. Vonuvo. Está aniversariando hoje, não é aniversariando, é completando tempo de serviço na prefeitura, mais de 40 anos na prefeitura de Mossoró. Diz ele, Carol, que vai se aposentar próximo ano. Vamos ver se ele vai cumprir com a promessa. Parece que ele gosta muito de trabalhar. Eu não estou botando fé nessa aposentadoria não, viu, seu Aldo? 43 anos, acho que é isso, de prefeitura. Muito tempo, hein? Carol, vamos falar aqui de Cinti, né, que divulgou no início da noite desta segunda-feira uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que acatou a reclamação do Cinti, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Rio Grande do Norte, e derrubou a decisão da segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Natal, que obrigava ao retorno imediato das aulas presenciais na rede estadual. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi proferida nesta segunda-feira. Os detalhes aí você acessa no cintirn.org.br, que é o site do sindicato. Carol, vai ser então mantida aquela situação em que os professores continuam com aulas remotas até eles tomarem a segunda dose da vacina contra a Covid-19, o que deve acontecer ali por volta da metade do mês de setembro. Então, daqui a um mês, este retorno vai acontecer com a vacinação, com a imunização completa desses trabalhadores da educação no estado do Rio Grande do Norte. Mossoró, a prefeitura, a Secretaria Municipal já disse que os professores só vão voltar com a D2. E agora esta decisão do STF assegura a manutenção das aulas virtuais, pelo menos, Carol, até meados de setembro. Tem muita coisa ainda para ser resolvida em relação a isso. O sindicato e os trabalhadores da educação estavam realmente nesta luta, nesta resistência, então tá aí, decisão favorável. Vamos aqui para as participações do pessoal que está nos acompanhando. Janete, você precisa mandar um textinho aí, ou então, depois do programa, vou ouvir seu áudio e aí qualquer coisa a gente traz esta sua pautinha para amanhã, tá ok? Obrigada pela sua audiência, pelo seu contato. Nós temos aqui a participação, uma denúncia sobre a Prefeitura de Mossoró, do Kleberton, aqui no nosso WhatsApp. Ele diz: a Prefeitura faz propaganda que a vacina salva, mas hoje, para vacinar minha filha recém-nascida com a BCG, foi uma penitência, mesmo procurando o gabinete da secretária de Saúde. Tem vacina nos postos, mas não tem quem aplique. Consegui, depois de rodar toda Mossoró, na UBS Dr. José Leão. E, para variar, na UBS do bairro Aeroporto 2, não existe consulta a recém-nascidos. Parece que só a vacina do coronavírus tem importância para a prefeitura. Olha aí, prefeitura, vamos atentar para esta situação que não pode acontecer. Vacina do coronavírus dá muita propaganda positiva, mas é importante mesmo servir a população. Olha o serviço público aí. Nós temos a participação aqui do Emanuel, que está dizendo o seguinte: o processo eleitoral brasileiro é referência mundial quanto à praticidade, celeridade e transparência. Sobre essa questão de alguns quererem que o voto regrida para o voto impresso, vejo como uma tentativa de corromperem um sistema. Nada mais é que uma margem para uma possível fraude eleitoral nas próximas eleições. Quem está no poder não quer sair do poder. O medo da derrota apavora. São as palavras escritas pelo Emanuel, aqui do Nova Betânia, no nosso WhatsApp. E aí, do outro lado, viu, Vonúvio? Tem aqui a participação do Francisco, do Abolição. Ele está aqui fazendo uma pergunta seguinte. Pergunta para o doutor Marlon Reis, mas antes eu até vou passar aqui para Vonúvio para saber se ele sabe dessa história. Ele está dizendo: o senhor já perguntou para algum cidadão se ele confia nas urnas? E outra, se as urnas são tão confiáveis, por que mantém um hacker preso? Quem é esse hacker, Vonúvio? Nunca ouvi falar nessa questão de hacker, e se você está perguntando a mim se eu confio
na urna eletrônica, até agora não tive nenhum motivo para desconfiar. Mas vamos saber aqui de Dr. Marlon Reis se existem aí essas situações de hacker, de possibilidade de hackear a urna eletrônica, doutor. Na verdade, eu também nunca ouvi falar da história dessa prisão de um hacker. E, pelo contrário, o TSE abre a urna eletrônica para todas as instituições para testes. E as pessoas podem se inscrever e se inscrevem e têm acesso às urnas para tentar encontrar justamente elementos que possam representar algum risco. E jamais houve nenhuma constatação. Veja bem, por que com tantos adversários e tão poderosos adversários a urna eletrônica, tendo, né, não foi apresentada nenhuma prova de alguma fraude? Eu acho que a questão é inversa aí, não é? Partir do pressuposto de fraude sobre uma coisa que não tem elemento nenhum. Eu acho que algumas pessoas têm posição contra a urna porque estão sendo influenciadas politicamente a isso. É o que eu tenho que crer, porque não é com base em alguma prova que existe. Agora, eu queria aproveitar a deixa para citar uma coisa que eu considero extremamente, chega a ser até cômico. Sobre aquele episódio que é sempre repetido, que aparece alguém dizendo que votou numa pessoa e apareceu a foto de outra. Agora imagina, se você fosse um hacker e tivesse nas mãos a possibilidade de adulterar o programa da urna eletrônica. Você faria uma alteração que exporia a fraude para o eleitor, mostrando a foto do candidato beneficiado? Porque já que se tem a possibilidade de adulterar o sistema, por que o voto não seria contabilizado já para o candidato que seria beneficiado com a fraude, mesmo tendo aparecido o rosto do outro? Eu não levantaria suspeita. Eu até fiz uma brincadeira sobre isso recentemente, dizendo que se contrataram um hacker para fazer isso, ele não era exatamente uma pessoa muito inteligente. E, na verdade, estaria passando recibo da fraude, e mostrando como ela acontece. O fato é que, quando uma pessoa invade um sistema eletrônico, ele deixa rastro. Dizem que poderia acontecer de o software ser programado para dar resultados corretos até a abertura da urna, mas a partir do momento da abertura da urna, ou a partir de determinado momento do dia, alteraria os resultados e voltaria ao normal depois. Só que nada disso seria possível sem acesso à urna para introduzir um programa malicioso. E a descoberta disso é simples, com uma auditoria. É esse tipo de coisa, de que alguém se aproveitou do sistema para adulterar o software, que nunca ninguém provou que aconteceu, sendo que isso é auditável. Por isso é que nós podemos afirmar com segurança, podemos garantir que a urna eletrônica não só é segura, como ela é auditável, não é inauditável. Qualquer perito, qualquer especialista em investigação cibernética, ele poderia descobrir a adulteração do software, a introdução de um programa malicioso ou qualquer outra forma utilizada para fraudar a urna eletrônica. Em relação a essa questão da urna, da impressão do voto individual, também não ameaçaria a premissa do voto secreto, ali com aquele comprovante ali provando que determinado eleitor votou em determinado candidato? Bom, a princípio não, porque seria se ele tivesse acesso a algum tipo de recibo, assim, que indicasse seu voto. Isso seria muito perigoso, mas não é isso que essas pessoas defendem. Ele é impresso e depois de confirmado o voto, ele é depositado automaticamente, sem intervenção humana, numa urna de lona. O que eu volto a frisar é que essa urna de lona, cheia de votos impressos, é mais facilmente fraudável do que o sistema eletrônico. Muito mais. É simples demais fraudar o voto impresso. Então, na verdade, aumenta muito o risco de fraude a introdução do voto impresso.
Se as pessoas pararem para refletir, sem levar em conta elementos partidários, a vontade de apoiar uma determinada ala, é fácil compreender. É muito fácil compreender. Busque informação, vamos buscar informação no meio técnico, conversar com pessoas especialistas em cibersegurança, se imprimir o voto, agrega. É por isso que nós não vemos grandes nomes desse universo da cibersegurança defendendo essa impressão do voto. Por isso que não tem um doutor em ciência da computação que encontrou uma prova de que a urna é fraudável e também um outro lá, uma pessoa ultra especializada dizendo que imprimir o voto resolve. Não tem. Só tem pessoas movimentadas pela opinião. Não tem especialistas ao lado dessa tese. Doutor Marlon, a Lei da Ficha Limpa completou 10 anos e hoje, neste contexto em que estamos vivendo, qual é a avaliação que o senhor faz da efetividade, da efetivação da lei? A Lei da Ficha Limpa, a gente tem conseguido, aos trancos e barrancos, mantê-la firme, né? Ela não sofreu alterações até agora. Foi aprovado um projeto na Câmara que diminui o prazo de inelegibilidade justamente para os condenados por crimes gravíssimos. Mas isso ainda não passou no Senado e nós estamos acompanhando e reagindo. E esperamos que o Senado tenha mais bom senso e não aprove essa mudança. Há outras propostas legislativas contra a Lei da Ficha Limpa e nós seguiremos acompanhando. Eu peço a cada telespectador e telespectadora que fique atento e que fale, reclame com seus deputados e senadores sobre qualquer tentativa de violação dessa lei, que é uma conquista histórica. Ela funciona muito bem. Obviamente, ela não tem um papel de afastar a importância do eleitor, que é quem de fato deve escolher os candidatos. Mas ela tira muito mais pessoas da disputa do que a legislação anterior. São milhares de pessoas que já foram impedidas. E antes da Lei da Ficha Limpa existir, isso praticamente não acontecia. Ninguém ficava inelegível. Era muito fácil superar uma inelegibilidade. Hoje, qualquer político sabe que tem que prestar atenção nisso, que tem que... E o número de barrados só não é ainda maior, porque muitos são orientados por seus advogados a nem tentar, de tão flagrante que é a inelegibilidade. Aí eles apresentam candidatos do partido, um correligionário, às vezes até um cônjuge ou um parente, mas o número é gigantesco das pessoas impedidas de participar. Doutor, o senhor acha que a corrupção, que muitas das vezes é tentada aí ser combatida pelo novo na política, mas que acabam continuando esse processo de corrupção, seja ali na busca pelo voto ou depois de eleito ali no cargo. Como é que o senhor vê hoje, o nosso tempo já está próximo aqui do fim do programa, mas a corrupção na política brasileira, o senhor acha que um dia ainda vai ter fim? Vai ter fim, mas ela não virá de nenhum salvador da pátria, de nenhum, independentemente do cargo que tem. E nós estamos vendo isso aí. Nós já temos elementos de convicção para pararmos de acreditar em salvadores da pátria. Nós temos que, como sociedade, definir um país muito melhor. Quando nós fizemos a Lei da Ficha Limpa, nós queríamos mostrar o caminho. Nós não fomos lá para defender que alguém, um santo pregador, diminuísse o número de pessoas condenadas participando da eleição. Nós fizemos uma lei, nós mudamos uma estrutura do sistema e nós devemos continuar fazendo. Por exemplo, é muito mais importante para combater a corrupção aprovar normas que barateiem as eleições e evitem que pessoas com base no dinheiro sejam eleitas. Porque nós sabemos como elas farão no mandato, se a eleição for comprada praticamente, como acontece hoje. E por isso é que eu defendo mudanças sistêmicas. E volto a repetir, não acredito em salvadores da pátria. Nosso tempo, como é que está nosso tempo, pessoal? 1 e meio.
Nosso tempo já está acabando, então, doutor Marlon Reis, advogado, jurista, muito obrigada pela conversa no programa desta segunda-feira aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um grande prazer e estarei sempre à disposição. Doutor, só para a gente informar aqui os nossos telespectadores, o senhor está falando de onde, nesse exato momento? Eu estou na cidade de Itapecuru-Mirim, no Maranhão, a 100 quilômetros de São Luís. Tá aí, a tecnologia fazendo com que a gente possa levar a informação de qualquer lugar do Brasil para qualquer parte do mundo. Muito obrigado, doutor Marlon, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso cenário político TCM. A você de casa, a gente agradece a audiência. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã, 7h25 da noite, a gente se encontra novamente aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.